Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Guerra ganha novo capítulo após Israel realizar uma operação terrestre no norte da faixa de Gaza. Rússia recebe delegação de Hamas em Moscou e nesta edição você vai ter uma análise sobre a geopolítica e o agronegócio. Mais, eleições argentinas vão para o segundo turno entre Massa e Milei. Será que vem aí uma nova onda de direita nas Américas? Você vai ver isto em detalhes. E ainda, a janela de importação de diesel no Brasil está fechada há mais de 160 dias. A tendência de preços e abastecimento doméstico nesta edição. Na política, o Congresso vai analisar em novembro os vetos de Lula ao projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. Tem tudo isso, tem muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. A candidata da Argentina, Patricia Bullrich, que ficou em terceiro lugar na eleição presidencial do país vizinho, anunciou que vai apoiar Javier Milei. Em entrevista a jornalistas, ela fez duras críticas ao governo do atual presidente Alberto Fernandes, que tem Sérgio Massa, também candidato às eleições, como ministro da Economia. Durante coletiva, Bullrich citou a urgência do tempo e pediu para os argentinos não serem neutros frente ao perigo do kirchnerismo. Confira. A urgência do tempo nos pede para não sermos neutros frente ao perigo e à continuidade do kirchnerismo através de Sérgio Massa. Não estamos fazendo um acordo ou um pacto com Javier Milei. Essa é a postura diante da sociedade que votou na nossa candidatura. Vale lembrar que no último domingo os argentinos foram às urnas para decidir o novo presidente do país. O candidato do atual governo, Sérgio Massa, conquistou cerca de 36% dos votos e Javier Milei 30%. Diante do resultado, haverá um segundo turno no dia 19 de novembro entre estes dois nomes. O Hora H do Agro acompanha também um possível avanço da onda azul de direita nas Américas. Vai lembrar que neste mês o empresário de centro-direita Daniel Noboa foi eleito presidente do Equador. Ele venceu a disputa no segundo turno contra a candidata de esquerda Luísa González. No radar também seguem as eleições na Argentina, com Javier Milei indo para o segundo turno. E a disputa nos Estados Unidos em 2024 com o ex-presidente Donald Trump aparecendo como líder de algumas pesquisas eleitorais que já foram realizadas por lá. Para tratar deste tema em profundidade, a gente convidou Leandro Ruschel, que é sócio-diretor da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Hora H do Agro. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. E a primeira pergunta é se a onda de direita na América vai ganhar força. Você acredita nisso? Se sim, por quê? Bom, aí a gente tem que separar a questão em dois aspectos, né? O primeiro aspecto é um cansaço da população, seja no Brasil, seja na Argentina, seja no Equador, seja em outros países, mesmo nos Estados Unidos, com um establishment profundamente corrupto, profundamente ineficiente, com impostos altos e serviços cada vez piores. Enfim, na Argentina a gente tem o resultado de uma longa, né, política populista, de gastos extremos do governo, de estatização de tudo. Não podemos esquecer que na Argentina praticamente a metade da população trabalha para o Estado. Então é surpreendente ver que num país com uma mentalidade tão estatizante quanto a Argentina, há apelo, há espaço para um candidato como o Javier Milei, que se mostra aí um liberal puro sangue, né? Alguns chamam de anarcapitalista porque defendem aí esse tipo de liberal, um Estado mínimo e o primado da iniciativa privada, né? Da iniciativa individual. Por que isso acontece na Argentina? Porque a Argentina está quase 200% de inflação ao ano, a gente tem mais da metade da população abaixo da linha de pobreza,
Ou seja, o modelo populista, o modelo socialista, ele deu os seus resultados esperados. Então, esse é um aspecto, esse cansaço, essa indignação. Outro aspecto é, há de fato espaço pelas instituições latinas para que essa indignação popular, essa vontade popular efetivamente produza uma mudança? Nós já vimos há pouco tempo na Argentina um ensaio dessa revolta liberal com o Macri, que não conseguiu passar as reformas minimamente liberalizantes do país, porque existia um congresso ali dominado pela esquerda, existem os sindicatos, né, os piqueteiros na Argentina, existe todo um entorno de pessoas que dependem direto ou diretamente do Estado, incluindo até mesmo empresários, que não querem ver mudanças, né? A gente já viu isso acontecendo no Brasil, a gente teve uma onda de direita no Brasil, e essa onda foi sufocada, né, com uma contra-revolta do establishment, que inclusive acabou com a própria Lava Jato e está criminalizando até os procuradores, né, que promoveram aí a Operação Lava Jato. Então, o grande X da questão é saber se as instituições vão dar espaço para que de fato haja essa onda de direita. A gente já está vendo o Sérgio Massa lá na Argentina utilizando o Estado para fazer medidas eleitoreiras, né, cancelou impostos, a Argentina está quebrada e mesmo assim ele cancelou impostos. No metrô da Argentina tinha lá uma propaganda ilegal, claramente, em dizer, se o Massa ganhar, a tarifa do metrô vai ser tanto, se o Milei ganhar, vai ser 10 vezes mais, né, porque ele vai privatizar e tudo mais. Então, há aí uma consolidação dessas forças do atraso para impedir qualquer mudança. Então eu creio que o que a gente vai ver nos próximos anos é justamente essa guerra entre o povo e o establishment que não quer abrir mão das suas benesses, né? E na Argentina isso está mais dramático porque a situação é muito ruim. Esse é o ponto que eu gostaria de explorar com você. Você já respondeu em parte aqui nessa análise inicial, quando você olha para a Argentina. Para responder se vem aí uma onda de direita, a gente cita o exemplo do Equador e precisa do resultado da Argentina e de outras eleições. Na Argentina, você enxerga um risco porque Massa vai usar o Estado, né, ou o poder que tem enquanto governo para tentar evitar uma vitória de Milei? Esse é o cenário mais provável de continuidade da esquerda no poder? Ou você arriscaria dizer que vem aí uma vitória da direita, pegando alguns votos da Bullrich, e a gente vê uma nova era, uma onda azul iniciada na Argentina? Então, eu acho que é difícil de prever, né? Antes desse resultado aí, do primeiro turno, que na verdade já é o segundo turno, porque a gente teve as primárias, em que o Milei surpreendeu, né, e ficou na frente, houve uma mudança com um crescimento do Massa e chegou a 36%, 30% do Milei e a Bullrich com 28%. Não é correto supor que todos os votos da Bullrich migrem para Milei, porque tem os isentões na Argentina que acreditam, né, que o Milei é muito extremista. O mesmo papo que a gente viu no Brasil em relação ao candidato Bolsonaro. Então, eu creio que o jogo está completamente aberto e vai ser um resultado apertado. Eu não cravaria nem para um lado e nem para o outro. Mas, independente disso, do vencedor, né, e claro que uma vitória de Milei poderia, sim, ser um sinal mais claro de uma nova onda de direita, ele já fez avanços muito consistentes no parlamento. Para um partido que nasceu há pouco tempo, para ter aí 20 e poucos % do parlamento argentino, é um resultado impressionante. Então, qualquer que seja o resultado da eleição presidencial, há uma força liberal na Argentina como não se vê há muitas décadas. Uhum. A grande questão é saber se essa força vai conseguir impor, né, alguma reforma, alguma mudança de fato no país. E aí eu acho que vem o grande problema que a gente está vivendo na América Latina, e não só na América Latina, eu diria que no mundo, que é uma diminuição da liberdade política. Esse establishment se sentindo aí encurralado, né, ameaçado, ele está adotando posturas antidemocráticas e utilizando o aparelhamento das instituições para suprimir a expressão, para suprimir até mesmo o poder do voto da população. Agora, diga para a gente, Ruschel, você analisou o resultado da Argentina, né, essa indefinição que temos, passou pelo Equador rapidamente e agora eu gostaria de adiantar no tema Estados Unidos. A gente vê o Trump já aparecendo em algumas pesquisas como um dos favoritos numa disputa com Biden em 2024. O que você está sentindo dessa eleição norte-americana?
que vem por aí? Então, há uma grande insatisfação no país em relação à presidência do Biden, porque apesar da economia aparentemente estar bem, estar crescendo, ontem nós tivemos o resultado impressionante do PIB, muito desse resultado é dependente de estímulos governamentais que estão produzindo o quê? Inflação também, né? Então, apesar dos empregos ser baixo, da economia estar andando, os americanos sentem uma perda de poder de compra. E isso está gerando muita insatisfação. Além do fato do presidente Biden claramente estar enfrentando dificuldades até mesmo pessoais de saúde, né? Ele demonstra, assim, muita dificuldade de se expressar. 2/3 dos americanos, em pesquisa recente, acreditam que ele não ia estar apto a cumprir a função de presidente. Então, ainda falta muito tempo, mas, novamente, né, voltando àquela tese que eu tenho defendido, do uso das instituições para evitar aí mudanças no establishment político, a gente está vendo Trump também sendo alvo de uma série de processos criminais que, em muitos casos, são questionáveis, né? Em coisas que os seus adversários fizeram muito pior, que não enfrentam nada. O próprio Biden está enfrentando aí uma investigação agora no Congresso sobre um escândalo de corrupção da sua família, o seu filho, né, faria tráfico de influência, e nada acontece, o FBI não faz nada, enquanto o Trump está sendo investigado por uma questão como um lançamento contábil, né? Então, eu vejo essa mesma lógica acontecendo nos Estados Unidos. Um apelo popular muito forte pela direita, né, ao eleitorado, mas as instituições operando para impedir qualquer candidato que seja mais antissistema, como é o Trump. Então, pegando a pergunta que está aqui na manchete da nossa edição, onda de direita na América vai ganhar força? O que me parece é que você está dizendo que é cedo para dizer, em função de todas essas forças contrárias ao movimento de avanço de candidatos, seja como Milley, ou Trump, ou outros. Eu acredito que a resposta é sim, mas a grande questão é, essa força vai representar uma mudança em certas posturas, em certas políticas? Porque, veja, no Brasil há um cenário muito provável de aumento de força da direita, já que há uma expectativa de piora na economia. A economia já está piorando. Nós tivemos aí o resultado das contas públicas, né, especialmente da arrecadação do governo, 4º mês seguido diminuição dessa arrecadação, o próprio Haddad já assumindo, né, já claramente externando que 2024 vai ser um ano muito difícil. Hoje o Lula reforçou essa ideia que 2024 vai ser um ano muito difícil. Então a dificuldade econômica deve aumentar a indignação, o poder da população de se colocar contra esse governo, que já foi uma eleição de uma divisão muito grande, né? O governo já iniciou com muita oposição, pelo menos oposição popular. Então, eu creio que a resposta é sim. A onda direita vai ganhar força. A questão é se a direita vai conseguir promover mudanças estruturais de fato. Essa é uma questão muito importante, mudanças estruturais de fato. Que tipo de impactos no comércio da região, no agro, um avanço da direita nas Américas poderia gerar? Bom, o que a gente tem percebido, pelo menos até agora, é a força da direita para impedir o pior, né? Talvez não fosse essa eleição no Congresso, mesmo um Congresso relativamente cooptado pelas emendas, né, pelo Executivo despejando dinheiro, ainda houve, assim, um freio às agendas mais radicais, as agendas que piorariam muito, por exemplo, a situação do agro. A gente está vendo agora a questão do marco temporal, o Congresso aprovou, né, o Lula vetou, e provavelmente isso seja derrubado, esse veto, pelo Congresso, e novamente vai ter a luta lá no Supremo. Mas o ponto é, por enquanto, o que a direita conseguiu fazer foi evitar o pior, em medidas que gerariam problemas maiores para a nossa economia, para o agro, para aquilo que efetivamente mantém o país de pé, né? Mas isso não é o suficiente para o longo prazo. Isso é bom para evitar o pior, né? Mas o que a gente quer efetivamente enxergar são mudanças estruturais que permitam que o país consiga dar um salto para um outro patamar de prosperidade, de liberdade, de civilização, né? Infelizmente, isso ainda parece estar muito distante. Muito bem. Ruschel, para a gente finalizar, diante do cenário geopolítico conturbado que estamos vivendo, qual é a sua visão de curto prazo para o Brasil e impactos mais imediatos com esse cenário político que temos aqui no país atualmente? Então, de uma certa forma, esse cenário geopolítico favorece o Brasil, já que o Brasil está longe dos conflitos
já que o agro, especialmente, tende a se beneficiar nesse cenário de incerteza, porque os preços das commodities aumentam. Então seria uma janela de oportunidade, até mesmo vendo a situação da China, né? A China virando aí claramente, né, uma nova União Soviética em termos de uma Segunda Guerra Fria. Então há uma saída de investimentos da China, a busca por outros parques industriais, e isso poderia ser muito positivo para o Brasil. Mas infelizmente a gente tem um governo que tem uma mentalidade mais à esquerda, mais alinhada a países como a China, ao invés de se alinhar ao Ocidente e poder receber uma fatia maior desses investimentos que estão saindo da China e outros países não alinhados ao Ocidente. Então, eu vejo assim que, por um lado, o cenário é positivo para o Brasil, mas, por outro lado, o Brasil está deixando de aproveitar essa oportunidade. Leandro Ruschel, sócio-diretor da Liberta Investimentos, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua análise aqui na Jovem Pan News. Volte mais vezes. Obrigado pelo convite e eu que agradeço. Até a próxima. E a gente segue em frente agora, convidando você para receber mais notícias do Brasil e do mundo que impactam o agronegócio. Sabe como? Diretamente no seu WhatsApp. É só adicionar o número do WhatsApp que aparece na sua tela e enviar uma mensagem para a gente. Diariamente, a gente traz as principais notícias do dia, análises e muito mais. O número é 11 9 40 44 5422. Salve esse número na agenda, envie a mensagem para a gente e você vai passar a receber todas essas mensagens de atualização do agro brasileiro. E a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, revelou nesta semana que a janela de importação do diesel S10 está fechada em média há 160 dias. Segundo a entidade, a defasagem média era de 16 centavos em relação aos preços praticados no mercado doméstico. No caso da gasolina, a janela está fechada há mais de 11 dias, com a defasagem média em 12 centavos. A ABICOM explicou que, apesar dessa defasagem e de uma janela fechada, as importadoras seguem trazendo o combustível para dentro do país. Vamos conferir. Quando a gente diz que a janela está fechada, é porque o preço praticado pela Petrobras ele é inferior ao custo para a importação, né? A paridade de importação. Isso, sem dúvida, dificulta as operações de importação, porque acaba que o produto importado compete com um produto mais barato, mas como a Petrobras não tem capacidade para atender 100% do mercado, mesmo o produto estando mais caro, as importadoras estão trazendo esse produto mais caro e, naturalmente, vendendo por um preço maior para as distribuidoras. Muito obrigada, ABICOM, pelos esclarecimentos, e a gente segue adiante para tratar agora do futuro dos preços dos combustíveis e também de abastecimento no Brasil. Vamos receber Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço o convite. Primeiro, Adriano, a gente gostaria de saber como você avalia essa situação que a ABICOM apontou de uma janela de importação de diesel fechada há 160 dias. O que isso significa na prática? Quais impactos a gente pode esperar? Olha, o impacto é um risco sempre de um desabastecimento, né? O Brasil importa aí cerca de 25% na média do diesel que a gente consome. Agora, já teve uma janela pior ainda. Recentemente a Petrobras, inclusive, vocês devem lembrar, ela reduziu o preço da gasolina, aumentou o preço do diesel, né? Para poder diminuir a defasagem. Hoje, na conta aqui do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a defasagem está muito baixa. A defasagem do diesel em relação ao mercado nacional está cerca aí de 3,4%. Né? Então, eu acho que essa defasagem de 3 ou próxima a 4, eu não acredito que a Petrobras vai fazer qualquer tipo de reajuste de preço nesse momento. Acho que agora ela fez aquele de reajuste anterior, acho que de uns 12%, né? Há 2 semanas atrás, se não estou errado, mas agora o petróleo voltou a reduzir de preço, né? Ele está abaixo dos $90, o câmbio está estabilizado em torno de 5%, então as defasagens caíram. Agora, a gente está num momento, né? Aliás, desde a pandemia, uma volatilidade muito grande no preço do barril, né? Lembra que a gente teve uma série de crises, né, que afetaram o preço do barril. A pandemia levou o barril para $20.
Aí depois veio a pós-pandemia, com a vacina, etc., e o petróleo voltou na casa de 80 ou mais de 80. Aí veio a guerra da Ucrânia com a Rússia, o petróleo passou os 100. Aí depois reduziu outra vez no primeiro semestre desse ano de 23, chegou até abaixo de 80 dólares. Aí voltou a subir com a guerra também agora de Israel, né? Então a volatilidade é grande. Então também a gente, qualquer momento, a gente não sabe o que pode acontecer hoje na guerra de Israel, né? Algum evento, o Irã pode entrar na guerra, se o Irã entrar, muda tudo de figura, porque é uma guerra hoje, né, que você não tem nenhum grande produtor envolvido, como foi a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas ali em volta do conflito ali na faixa de Gaza, você tem muitos produtores, né? Em particular o Irã, né? Que é um produtor relevante de petróleo, e tem ali o Estreito de Hormuz, né? Onde passa 30% do petróleo produzido no mundo. Então, qualquer evento ali pode levar o petróleo rapidamente a mais de 100 dólares. Essa é uma questão muito importante, porque esses eventos geopolíticos acabam impactando na formação do preço do combustível no mercado internacional e, por consequência, uma expectativa no mercado doméstico. Dentro do contexto de agronegócio, Adriano, a gente está no momento de semeadura da safra de verão, que é o momento onde o uso do diesel é super relevante. A pergunta objetiva é: o que a gente pode esperar de preço do combustível até o fim desse ano? Você acha que vem um movimento de alta, e quanto mais pode subir? Olha, eu acho que é difícil de falar isso exatamente porque o preço do petróleo está muito volátil. Então, a qualquer momento, em função de geopolítica, esse petróleo pode passar os 100 dólares. Se você não tivesse guerra, né, não tivesse guerra de Israel, só estivesse olhando as questões econômicas, o preço do petróleo deveria estar na casa de 80 dólares. Por quê? Porque a China não está crescendo como todo mundo esperava e porque a taxa de juros do mercado americano está muito alta. A guerra, né, até antes da guerra, a expectativa lá de preço era essa, 80 dólares, ou até um pouco abaixo de 80. Veio a guerra, o petróleo foi para 90. Vai ficar oscilando 92, 88, 93. Então, está nesse preço atual em função da guerra de Israel. Se vier a entrada do Irã, como a gente falou anteriormente, pode ir a mais de 100. Então, eu acho que hoje, se a gente for... depende do cenário que a gente está falando. Se o cenário for que a guerra não avança, eu acho que a perspectiva é não ter aumento de diesel até o final do ano. Se a expectativa for que a guerra vai piorar, aí você pode ter aumento do diesel antes de finalizar o ano de 2023. Muito importante o que você traz. Então, um dos principais pilares nesse momento é o fator geopolítico na composição do preço do petróleo para impactar numa eventual tendência de alta. Porque veja bem, os Estados Unidos, né, ele olhando o preço de barril alto, o que ele tem feito? O juro está aumentando. Quando o juro aumenta, significa que a economia não vai crescer tanto. Se a economia não cresce, o consumo de derivados de petróleo cai e o preço cai. Então, sempre que você tem preço de petróleo muito alto gerando inflação, a contrapartida é aumentar juro para diminuir o preço do barril. Isso é histórico. A gente teve um evento muito forte lá depois do segundo choque do petróleo, chamado contra-choque do petróleo, quando o segundo choque, o preço do barril dobrou e os Estados Unidos foi e aumentou muito o juro e reduziu o preço do petróleo durante um bom tempo. Muito interessante o que você traz desse contexto também histórico, né? Agora, olhando um pouco mais para a nossa economia doméstica aqui, o CONFAZ decidiu nesta semana aumentar em 12,5% o ICMS sobre combustíveis a partir de 1º de fevereiro de 2024. Isso significa que a gente vai ter combustível mais caro no ano que vem? Quanto mais para o diesel, pelos seus cálculos? Eu acho que sim, né? Que normalmente quando se aumenta o imposto, ele é repassado diretamente para o consumidor, né? Fica difícil de falar quanto vai ser, porque lembra que o preço é livre na bomba, né? Então, cada estado, cada dono de posto coloca um preço diferente. Agora, obviamente que vai repassar. Se vai repassar na integral, se vai repassar um pouco acima, um pouco abaixo, fica difícil falar. E outra coisa que preocupa também foi esse relatório do Eduardo Braga, né? Que ele criou o imposto seletivo. E ele falou que os derivados do petróleo, gás e todos os combustíveis fósseis, diesel, gasolina, irão pagar, né, 1% de imposto seletivo. Isso também é cumulativo, né, porque você paga quando produz petróleo, produz gás, depois quando vende gasolina, vende diesel. Então, isso, se realmente vier a acontecer, também é outro fator que vai onerar muito o preço do diesel, né?
Era justamente essa questão que eu gostaria de explorar em mais profundidade. Além da decisão do CONFAS dos impostos estaduais, que você deixa então essa interrogação para a gente, né, de qual vai ser a proporção, o impacto efetivo, tem uma outra questão tributária na mesa, que é a do imposto seletivo para o setor de petróleo e gás. Há objetivamente um fator altista dentro da esfera de tributos, seja dos estados, seja da nova reforma tributária, e esse, no momento, é o risco maior que contagiaria o preço do combustível ao consumidor? Eu acho que sim. Eu acho que a questão do aumento do ICMS dos estados, que foi decidido no CONFAS, como você já colocou, e essa questão do imposto seletivo. Evidentemente que esse imposto seletivo demora um pouco mais para vir, porque ele também vai ter que ter lei complementar. Mas a notícia é ruim, né, pro combustível fóssil, né? Obviamente que os ambientalistas vão falar, não, mas é justo que o combustível fóssil pague o imposto, né, porque a gente não quer melhorar a qualidade do ar, e o combustível fóssil emite mais CO2 do que a energia renovável. Mas se a gente for fazer uma discussão séria para valer, se está aumentando o imposto de combustível fóssil, deveria reduzir o subsídio da energia renovável, né? Em particular da fotovoltaica e da eólica. Então é uma discussão muito complicada, não é simples como foi colocada no relatório do senador Eduardo Braga. Merece uma profundidade maior, porque inclusive ela dá margem a você criar imposto de exportação sobre petróleo, o que também é muito ruim, que traz estabilidade regulatória e segurança jurídica. Adriano, dentro desse contexto, e aqui a gente quer antecipar informações para que a nossa audiência possa tomar melhores decisões ou decisões que sejam melhores para os negócios delas, você está dizendo para a gente que há um fator enorme de incerteza em relação à geopolítica, que há um cenário doméstico do ponto de vista tributário que pode acabar onerando mais o consumidor, e um ponto que eu gostaria de explorar no detalhe com você é a questão de abastecimento, porque com o fim da PPI, da Política de Paridade de Importação, há sempre essa sombra, né? Será que vai faltar diesel? Será que não vai faltar? Porque à medida que não há uma paridade com o mercado internacional, há eventualmente um desestímulo à importação se está dando prejuízo. Qual é a sua visão? Há uma sombra em relação a isso? Olha só, eu acho que essa paridade de importação, de certa maneira, vamos lá, o governo quando tomou posse, né, mesmo durante as eleições, o presidente Lula falava muito de abrasileirar o preço, né? E o governo tomou posse e anunciou logo, se eu não estou errado, em abril, maio, a nova política de preços, abandonando o PPI. É uma política de preço que a gente, desde então, vem falando que é uma caixa preta, na medida que pode tudo, pode seguir PPI, pode não seguir PPI, mas a sorte do governo é que de janeiro até julho o preço do petróleo teve uma trajetória de queda que permitiu, inclusive, o governo reduzir diesel, gasolina, né, seguindo a PPI. Né? Agora, o que me preocupou lá em algum momento foi quando você voltou até PIS/COFINS cheio, né? Lembra que no governo Bolsonaro você zerou o PIS/COFINS de diesel e gasolina na tentativa de reduzir o preço da bomba, e a Petrobras fez uma certa redução ali, e todo mundo achou que aquela redução era para evitar que o aumento, a volta do PIS/COFINS cheio atingisse o preço na bomba. Agora, depois você teve um período aí que a defasagem cresceu muito, e a Petrobras voltou a aumentar em mais de 20% o diesel e gasolina para reduzir a defasagem, e foi tudo bem. Agora, outra vez, ela aumentou o preço do diesel que estava defasado. Então, se a gente for olhar bem direitinho, mesmo dizendo que não vai mais seguir PPI, na maior parte das vezes a Petrobras está seguindo sim a PPI, porque ela sabe muito bem que se ela não seguir minimamente PPI, pode correr risco de desabastecimento. Agora, em relação ao diesel, tem uma particularidade muito importante, é que com a guerra da Rússia com a Ucrânia e com as sanções que a Rússia vem sofrendo, a Rússia exportou muito diesel para o mundo inteiro e é um preço muito barato que eu digo em relação ao mercado internacional. E o Brasil comprou muito diesel russo, né? Você chegou aí há 2 meses atrás, 80% da importação de diesel no Brasil vinha da Rússia, porque ela tinha um prêmio, né, no sentido de um desconto em relação ao mercado nacional de 18%. Né? Então você mesmo com a defasagem do diesel, a importação aconteceu do diesel russo. Aí depois teve aí um tempo atrás a Rússia mandou parar de exportar diesel. E aí todo mundo ficou preocupado, né, com a questão outra vez de desabastecimento. Mas agora parece que liberou outra vez. Eu não sei nesse momento como é que está o prêmio do diesel russo, porque também a gente
tem um elemento novo, né, que é a guerra de Israel, né, que também mexeu os preços. Mas, de qualquer maneira, esse diesel russo que veio para o Brasil nos últimos meses permitiu a entrada de um diesel mais barato do que a própria Petrobras vendia no mercado interno. Perfeito. Adriano, então, para fechar a mensagem que você traz para a audiência do agro, que está aí num período importantíssimo de plantio de safra, é que nesse instante, nesse momento, não há risco de faltar diesel e as pressões para alta de preço vão depender de uma oscilação do petróleo e de maior incidência tributária no curto prazo. Seriam essas as duas mensagens principais? Perfeitamente, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a turma do agro aí tem que estar rezando para que a guerra não esquente, né, que Irã não entre na guerra, né, e vamos ver como é que fica esse repasse dos impostos, que isso já está decidido, né? Pelo menos o ICMS já foi uma decisão do CONFAZ. O IS, não, está imposto seletivo, vai demorar mais um pouco, como eu disse, porque se ele for realmente... Lembra que vai passar na Câmara ainda, né? Vai ter outra discussão ainda. Mas, de qualquer maneira, ele depende de uma lei complementar, caso ele venha a ser implementado. Mas, essa é a mensagem que eu passaria para vocês. Muito obrigada, Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Volte sempre à Jovem Pan News. Prazer falar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Estamos sempre à disposição. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver que o Congresso vai analisar em novembro os vetos de Lula ao projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. E mais, será que a guerra vai avançar mais um degrau? A gente vai saber em detalhes os efeitos para o agro e o cenário da geopolítica mundial a seguir. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas, gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A guerra entre Israel e Hamas ganhou mais um capítulo. Nesta semana, militares israelenses realizaram uma operação terrestre no norte da faixa de Gaza. Em uma publicação no X, antigo Twitter, as forças de defesa de Israel disseram que a missão
que contou com a entrada de tanques de guerra, é uma preparação para as próximas fases do combate e que numerosas células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis foram atacados. A operação foi considerada como a maior por terra desde o início da guerra, em 7 de outubro. Na sexta-feira, o porta-voz das Forças Armadas disse que Israel estava expandindo as operações por terra. Entre outros fatos que marcaram a semana estão a tentativa novamente frustrada da ONU de chegar a uma solução para o conflito e o comunicado de 9 países árabes condenando os ataques de Israel a civis na faixa de Gaza. A gente vai agora receber o professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais. Antes de receber o professor, só uma atualização sobre o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que recebeu uma delegação do Hamas em Moscou. A reunião tinha como objetivo garantir a libertação de reféns em Gaza, já que, segundo o Kremlin, 6 russos estariam entre os sequestrados. Nesta semana, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o vice-chanceler do Irã também esteve em Moscou, mas não informou o motivo do encontro. Agora sim, a gente saúda o professor com essas informações mais completas. Seja muito bem-vindo à Hora H do Agro, Pedro. Obrigado, Kellen. Sempre uma satisfação estar aqui contigo e na Hora H do Agro. Muito obrigada para a gente também. E essa incursão de tanques de Israel no norte da faixa de Gaza, ela significa que a guerra está indo para um novo degrau na sua avaliação? A guerra, no primeiro cenário, Kellen, é que essa guerra, ela não vai ser uma guerra rápida. Ela tende a ser uma guerra longa e uma guerra que vai impactar de maneira, digamos, humanitária na região, muito potente. Porque o que Israel está fazendo nesse momento, né, o que o governo israelense está fazendo, o Benjamin Netanyahu está fazendo, é preparando a cavalaria para entrar. Então, o que nós vimos até agora é uma espécie de aquecimento da guerra. Os tambores estão tocando, quer dizer, eles ainda não entraram como um jargão militar, né? Eles ainda não entraram com a cavalaria, com a infantaria. Depois que Israel entrar por terra, entrar com exército, aí, digamos, a tendência é que Gaza seja reduzida a pó. Esse é o plano de Netanyahu e é isso que ele já deixou claro em várias das suas falas. Então agora a guerra ela acontece de uma maneira que já tem milhares e milhares de vítimas, de maneira muito forte, mas ela é só um prelúdio daquilo que vai acontecer nos próximos capítulos. Isso significa que haveria um maior envolvimento de outras nações da região, ou seja, esse conflito se expandiria? No primeiro momento, né, espera-se que não, embora ela já tenha se projetado e arquitetado de maneira global. Quer dizer, os Estados Unidos estão desde o primeiro momento ao lado de Israel. Israel é o aliado, digamos, incondicional dos Estados Unidos no Oriente Médio, é a porta de entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio. O presidente Biden tem uma declaração que está circulando agora bastante, quando ele ainda era um jovem senador, ele dizia o seguinte: se Israel não existisse, era preciso que a América o criasse Israel, porque é onde os Estados Unidos manifestam seus interesses no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos está lá desde o começo. A União Europeia, ela dá um respaldo para as ações de Benjamin Netanyahu, desde suprimir protestos internos pró-Palestina até mandar, digamos, diplomaticamente, né, o respaldo necessário para que o Benjamin Netanyahu faça suas operações. E o mundo árabe, né, que está ali mais perto, não se envolve diretamente, se envolve diplomaticamente, mas não se envolve no campo de batalha diretamente, a não ser com atores, digamos, transnacionais, que não são estados nacionais, Kellen, como, por exemplo, o Hezbollah, que atua na Líbia e que tem trocado, né, digamos, militarmente, tem trocado ofensivas com o exército de Israel em outra área ali do Oriente Médio. Então, digamos, diretamente a guerra ela está localizada, mas ela vai se intensificar localmente. Muito bem, professor. Agora, dentro desse contexto, Israel condenou Moscou por receber a visita do Hamas. A gente atualizou esse assunto há pouco. Está havendo um rearranjo da geopolítica no Oriente Médio? Está tendo. Quer dizer, isso não começa agora. Se a gente pensar há uns meses atrás, a China fez um acordo de paz que era impensável
há pouco tempo, quer dizer, antes dele ser feito, que é o acordo entre Irã e Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita é uma espécie de capital sunita do mundo, do mundo. Quer dizer, a Meca está lá, é a cidade escolhida pelo profeta Maomé, 85% da população sunita está na Arábia Saudita, e o Irã é o contraponto ali na região, que é o governo xiita, é a civilização persa. E xiitas e sunitas não sentam na mesma mesa que ela. O Xi Jinping conseguiu fazer isso. Os dois fizeram um acordo de paz e meses depois, mais do que isso, entraram num bloco político e econômico cuja a China está presente, o Brasil também, nos interessa diretamente, que é os BRICS. Então, isso movimenta de maneira estrutural os tabuleiros no Oriente Médio. Por outro lado, países que têm bases militares norte-americanas, portanto, muito associados aos Estados Unidos, como a própria Arábia Saudita, o Catar, o Egito, eles têm se aproximado mais desse eixo eurasiático, ou seja, esse eixo que pega China e Rússia. E, nesse caso, como você anuncia bem, né, a Rússia fazendo essa diplomacia nesse momento mostra como a geopolítica global tem mudado. E, por fim, né, não há outra maneira de garantir a soltura de reféns que não seja negociando com o Hamas. O próprio Estado de Israel faz isso, e já teve alguns dos reféns israelenses capturados soltos. Perfeito. Professor, eu vou pedir que o senhor aguarde um instante e a gente retoma essa conversa já já. É porque nesta semana o bilionário Elon Musk disse que o risco de uma terceira guerra mundial está aumentando rapidamente. Vamos conferir. Acho que exageramos ao transformar o dólar em uma arma com sanções. E isto vai além da Rússia, da China e do Irã, porque países como, digamos, o Brasil ou a Índia ainda querem transacionar com a Rússia. Eles não podem fazer isso com dólares. Assim, os forçamos a desdolarizar as suas transações, enfraquecendo assim a força do dólar no mundo. O mais importante é evitar a terceira guerra mundial, porque talvez nunca nos recuperemos. O risco de uma terceira guerra mundial está aumentando rapidamente. Professor, você concorda com a afirmação de Elon Musk de que o risco de uma terceira guerra está aumentando rapidamente? Aumentando, não é? Quer dizer, esperamos que ele esteja errado, mas ele está evidenciando o que está cada vez mais claro. Por quê? Porque, exatamente como nós dizíamos, essas tendências globais de poder, elas estão cada vez maiores, né? Então, o mundo se torna um mundo mais arriscado. Tudo faz parte de uma disputa, como o Elon Musk coloca aí, né? Que passa pela hegemonia do dólar, que é uma disputa pelo poder global que está acontecendo entre Estados Unidos e China, na qual a Rússia é uma aliada chinesa. China e a Rússia se aliaram na última década, desde 2013. Nos últimos 10 anos, o Xi Jinping e o Vladimir Putin se encontraram 40 vezes pessoalmente, e estão costurando acordos sino-russos entre China e Rússia, que estão expandindo por toda a Eurásia e para fora da Eurásia. Isso envolve também as novas rotas da seda, que já está em mais de 140 países, pega países na América Latina, na África, na Ásia Central, em todas as regiões do sistema internacional. Isso envolve organizações como a Organização para a Cooperação de Xangai, que tem Rússia, que tem Índia, que tem Irã, que tem, enfim, a própria China, quer dizer, como uma das líderes, e envolve também uma série de contestações que se fazem a atual estrutura de governança internacional que foi construída pelos Estados Unidos, pelos seus aliados, que está sendo confrontada agora, e na qual o dólar é a moeda padrão, é a moeda de comercialização internacional, e que ele está sendo contestado, e está sendo contestado muito, Kellen, para fechar, também com relação aos chamados petrodólares, que envolvem esses grandes produtores de petróleo do Oriente Médio, que passam a negociar diretamente com a China no chamado petro-yuan. Isso é o grande golpe na economia norte-americana. E alguns desses antigamente petrodólares, ainda petrodólares, mas cada vez mais petro-yuans, entraram nos BRICS, como nós anunciamos agora, que detém aí uma porcentagem considerável de potência energética do sistema internacional e da economia mundo. Muito importante, né? Uma
preocupação para todos nós esse risco de um avanço na direção de uma terceira guerra. Professor, que efeitos mais importantes de curto prazo para a economia e para o agro o senhor acha que a gente tem que estar despertos? A disparada do preço do petróleo, né, num primeiro momento, todas as vezes que ocorre uma guerra no Oriente Médio, ela é um impacto imediato que acontece. Então, mais uma vez, né, por isso a importância do Brasil se relacionar bem com os países que são grandes produtores de petróleo no mundo. Nós temos um vizinho aqui, que é um dos grandes produtores de petróleo no mundo, e temos aí esses países chaves que agora vão entrar no BRICS em janeiro, que é Emirados Árabes, que é Arábia Saudita, que é Irã. Então, isso pode nos, digamos, amortecer um pouco os impactos, porque quando o petróleo aumenta, aumenta também os preços em geral. Então, também é um aumento da inflação estrutural. Junto a isso, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que continua, então tem uma pressão pelo aumento de preços de maneira estrutural, que essas duas guerras incidem. Uma especificamente sobre o petróleo, porque pega os países da região, e a outra sobre gás e energia, que é o caso da Rússia na Ucrânia. Então, esses são os dois impactos que vêm agora. Agora, é preciso ter em mente que nenhuma dessas duas guerras, elas têm no horizonte que vai ter um cessar-fogo imediato. É para isso que precisa estar preparados, né? Precisamos estar preparados. Muito bem. Professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, obrigada pela sua presença aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Uma satisfação revê-la. Igualmente. Abraços. Até a próxima. E na última semana, o presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, aprovado no fim de setembro pelo Senado Federal. O PL prevê que a demarcação de uma terra indígena só deve acontecer se esses povos estiverem no local demandado na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 1988. Em edição extra do Diário Oficial da União, publicada na sexta-feira, dia 20, o presidente Lula justificou os vetos citando contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Ele disse que na tomada de decisão foram ouvidas as considerações dos Ministérios dos Direitos Humanos, Meio Ambiente, dos povos indígenas, da Justiça e também da Advocacia Geral da União. O trecho mais importante vetado por Lula é o que estabelecia o Marco Temporal das Terras Indígenas. Como justificativa, o documento cita que o projeto de lei contraria o interesse público por introduzir a exigência de comprovação da ocupação indígena, desconsiderando dificuldade material de obter tal comprovação, e que a tese do marco temporal incorre em vício de inconstitucionalidade, já que o tema foi rejeitado pelo STF. Nesta tela, para quem nos acompanha pela TV, é possível ver alguns dos outros pontos do projeto de lei que foram vetados pelo presidente. Ele vetou o trecho que estabelece o marco temporal. Ele vetou também, número 2, o que garante o direito de propriedade durante a demarcação. 3, o que prevê a indenização de áreas com título de propriedade. 4, o que proíbe a ampliação de terra indígena. E 5, o que permite contratos de cooperação com não indígenas, inclusive agro-silvipastoril. Lembrando que esses foram alguns dos pontos que o presidente da República vetou. A consultoria jurídica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul afirma que os vetos de Lula causam grande insegurança jurídica e não descarta um possível avanço nos processos de demarcação de terras indígenas pela FUNAI. Vamos conferir. Os vetos da Presidência da República ao PL que regulamenta as demarcações de terras indígenas, esses vetos foram recebidos com extrema preocupação, porque eles acentuam um cenário de insegurança jurídica extrema, vão na linha da relativização do direito de propriedade. Esperamos a derrubada deste veto, pois neste momento temos diversos, inúmeros processos em tramitação administrativa junto à FUNAI, temos pedidos de novas demarcações. Enquanto este cenário não temos uma definição, um ponto final nessa questão, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Congresso Nacional, com a derrubada desses vetos e a publicação da lei, permanecemos nesta incerteza e entendemos que a FUNAI deveria, o mais adequado, deveria aguardar o deslinde desta questão para prosseguir com novas demarcações, aberturas de novos processos ou impulsionar os processos já existentes. Isto é o que deveria ocorrer, porém não temos a certeza
de que esta cautela será adotada pela FUNAI. A Frente Parlamentar da Agropecuária classificou os vetos do presidente Lula como excessivos e disse que está mobilizada para derrubá-los. Vamos conferir. Estamos mobilizados para derrubar esses vetos. Os vetos são extremamente excessivos, vamos dizer assim, desvirtuaram completamente a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que na segunda-feira o governo deverá se reunir com a Frente Parlamentar da Agropecuária para abordar os vetos do marco temporal. Vamos receber agora Vitor Nogueira, consultor de Relações Governamentais e de Agronegócio da BMJ. Vitor, seja muito bem-vindo. A pergunta é: a bancada do agro vai conseguir os votos necessários para derrubar os vetos de Lula? Olá, Kellen, telespectadores. Obrigado pela oportunidade para contribuir com essa discussão. Sim, é bem provável que ela consiga os votos necessários, porque afinal é uma bancada a maior do Congresso, a mais bem organizada e também bem motivada para conseguir essa mobilização, já que o marco temporal é um dos temas prioritários, né, nesse ano. Então, de fato, eles vão fazer o possível para ir atrás dos votos necessários. Derrubando os vetos de Lula com os votos da bancada do agro, o que acontece? A gente passa a ter uma lei que cria o marco temporal? Sim, exatamente. O que acontece é que os vetos sendo derrubados é como se a lei como um todo tivesse sido sancionada. E aí, a partir dessa decisão, ela passa a ter valor, né? Ela passa a ser efetivada. Mas é bem provável que, considerando a recente decisão do STF que tornou a tese do marco temporal inconstitucional, algum partido político, seja do próprio PT ou de alguma outra denominação da esquerda, acione o STF para atestar a constitucionalidade dessa lei ou não. E muito provavelmente não haverá uma mudança de entendimento do STF. Então, essa lei provavelmente será declarada inconstitucional. Ou seja, voltaria para o STF a partir de um pedido de um partido político, mas nesse inteirinho, até que o tema tenha um julgamento no STF, o que vai valer vai ser essa lei. Então, com essa lei valendo, todos esses processos que estão em curso, inclusive mais de 600 áreas estão em estudo na FUNAI, elas deverão considerar o marco temporal como um critério objetivo para tomar essa decisão, se ela será demarcada ou não. Se os indígenas ou os proprietários que estão na região em disputa conseguir comprovar que eles que efetivamente estavam localizados em 1988, na data da promulgação da Constituição, eles deverão sair vitoriosos, digamos assim, eles que deverão receber a concessão dessas terras. Ok. Para a gente encerrar, Vitor, a chance de um acordo entre governo e bancada do agro nesse tema? Eu acho bem pouco provável. Eu acho que é esperado que o governo, no final das contas, não faça muita força para evitar a derrubada dos vetos, considerando que ainda existe a possibilidade de acionamento do STF para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Então, restaria, se isso acontecer, para a bancada do agro, dar continuidade a uma PEC, a PEC 48/2023, que justamente visa colocar como na Constituição a demarcação de terras deverá utilizar como marco temporal essa definição. Então, restaria essa alternativa, conseguir a aprovação dessa PEC 48 de 2023. Muito bem. Vitor Nogueira, consultor de Relações Governamentais e de Agronegócio da BMJ, muito obrigada pelas considerações sobre esse tema que interessa tanto a nossa audiência. Volte mais vezes. Muito obrigado, Kellen. Estou à disposição. Obrigada. Até a próxima. A seca que atinge a região norte do país está afetando o escoamento da safra de milho pelo chamado Arco Norte, um caminho logístico por onde os grãos de Mato Grosso, por exemplo, saem por hidrovia até chegar aos portos da região. A Macrologística Consultores revela que as barcaças estão transitando com menos cargas, o que traz aumento dos custos e efeitos ao produtor rural. Vamos conferir.
A forte seca que está atualmente acontecendo na Amazônia está impactando, sim, o transporte hidroviário na região. Ou seja, nós temos tido um volume de movimentação de barcaças, sobretudo na hidrovia do Madeira e na hidrovia do Tapajós, limitado, né, por conta dessa estiagem. Isso faz com que haja necessidade de você colocar menos carga e transportar menos carga por barcaça, o que acaba afetando o custo em reais por toneladas do transporte hidroviário. Esse efeito acaba fazendo com que haja, sim, uma majoração dos custos que, em princípio, são absorvidos pelas tradings, né, que são os principais utilizadores desse transporte hidroviário. Mas com o tempo, se nada for feito, acaba tendo um impacto no preço que é pago ao produtor. Ou seja, as tradings acabam repassando esse custo da movimentação hidroviária mais elevado, mais caro, acaba repassando isso para o quanto ele paga o produtor por essa mercadoria. E, em princípio, o problema da estiagem deve acabar em dezembro. Pode haver ainda reflexo no final de dezembro, início de janeiro, nos custos de transporte, podem estar assim majorados. Pode haver a necessidade de se movimentar mais pelo Arco Sul, ou seja, pelos portos do Sul, Sudeste, como Santos e Paranaguá, mas eu não acredito que vai ter um impacto muito forte para a safra. Isso com certeza não deve impactar também nas exportações de milho do Brasil, que devem continuar sendo bem grandes esse ano, né? Independente, sempre há outras opções além do Arco Norte. Se não há possibilidade de movimentar pelo Arco Norte, sempre há a possibilidade de você movimentar por Santos e por Paranaguá, apesar de ser uma logística um pouco mais, digamos assim, um pouco mais cara do que a logística pelo Arco Norte. Oliveira e Macrologística, obrigada pelas considerações. E agora, falando de invasões de terras, nesta semana foi criada a Frente Parlamentar Invasão Zero, que já conta com a adesão de aproximadamente 200 políticos. O objetivo é que, mesmo com o término da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as invasões de terras no país, o colegiado siga com o trabalho de defesa do direito de propriedade e pacificação no campo. O deputado Tenente Coronel Zucco, que presidiu a CPI das invasões de terras, será o presidente da frente e o deputado federal Ricardo Salles, o vice. Na ocasião, foi entregue um pacote Invasão Zero contendo projetos de lei que visam diminuir essas ações de movimentos sociais como o MST. E agora é a hora do manejo. Pragas e doenças atingem ano após ano a cultura do milho. Para combater problemas de produtividade da cultura, a Ihara apresenta para a gente as tecnologias inovadoras e os lançamentos que estão vindo por aí. Para tratar do assunto, eu recebo Roberto Rodrigues, que é gerente de marketing regional da Ihara. Roberto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Hora H do Agro. Obrigado, Keren, pela oportunidade de falar dessa importante cultura que é a cultura do milho. Ganhando cada vez mais protagonismo no Brasil o milho, e para que a gente avance em produtividade, em rentabilidade no campo, é sempre importante saber quais são as pragas, as doenças, as plantas daninhas que hoje mais impactam o milho no Brasil. Por onde a gente começa, hein? São muitas? São muitas. A cultura do milho é a segunda cultura em importância, ela vem ganhando força. No passado a gente até falava em safra e safrinha, né? Hoje a gente fala em segunda safra, que representa 80%. É uma cultura que é abatida por várias doenças, pragas e plantas daninhas, né? Falando de pragas, né? Entre as principais pragas está o percevejo, e nos últimos anos ganhando força também a cigarrinha. Falando em doenças, a gente tem diversas doenças, né, mas citando alguns exemplos, né, temos a ferrugem, diplódia, cercóspora, e outra doença importante também que vem ganhando força em algumas regiões aí é a própria diplódia, que causa um aumento aí do grão ardido, né. E falando em plantas daninhas, varia de acordo com a região do país, né? Pensando principalmente na região sul, uma das principais plantas daninhas é a buva, e pensando no cerrado, o capim-pé de galinha. Ou seja, são vários os desafios para a gente conseguir produzir com fartura o milho que está na mesa de todos nós brasileiros praticamente todos os dias, né? Quais são as práticas ou as tecnologias inovadoras que a Ihara hoje oferta para os agricultores manejarem essas questões? A Ihara hoje, Keren, tem um portfólio completo para ajudar o produtor no manejo da sua lavoura. Através de produtos, por exemplo, pré-emergentes, né?
para emergente na cultura do milho, a adoção é muito baixa. Esse ano dobrou, saiu de 3 para 6. Mas quando a gente compara com os Estados Unidos, que a adoção é muito maior, a gente tem um longo caminho para percorrer. Por exemplo, a Errara tem 2 produtos para ajudar o produtor a controlar plantas daninhas, o Kyojin e o Yamato. Pensando aí no manejo de percevejos, temos o Terminus e o Zeus, e pensando no manejo de doenças, né, temos o Fusão, o Aprove e o Cercobin, que vai ajudar o produtor a manejar as principais doenças na cultura do milho. Agora, eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho da Errara e vejo que vocês estão sempre preocupados em ofertar a tecnologia de ponta para os agricultores brasileiros sem perder foco no horizonte de novos lançamentos. O que vocês vão lançar de novidade para ajudar o agricultor de milho a manejar esses desafios? É uma boa pergunta pelo momento que a Errara está trazendo, né? Nos últimos 2 anos, a Errara foi a empresa que mais lançou produto, foram 22 novos produtos que a gente lançou para diferentes culturas. E pensando em milho, a gente está lançando aí, nesse mês agora, o produto Ápice, uma nova inovação, um novo produto para ajudar o produtor a manejar em pós-emergência plantas daninhas de folha larga e folha estreita. Então, uma novidade aí que a Errara está trazendo para o produtor, mais um produto do nosso vasto portfólio, para ajudar o produtor a controlar as principais plantas daninhas na cultura do milho, buva, pé de galinha, trapoeraba, erva quente. Então, esse produto é um lançamento, produto Ápice, que a Errara está trazendo para o mercado para ajudar o produtor a manejar a sua lavoura. E aí, comercialmente, ele já consegue acessar o produto para as próximas safras de inverno, por exemplo? Sim, nessa safra agora que vai ser plantada em dezembro, né, dezembro, janeiro, pensando principalmente no Mato Grosso, esse produto já vai estar comercial. Então, uma inovação, uma novidade que a Errara está trazendo para o mercado. Olha que bacana, e você que nos assiste aqui na Jovem Pan está tendo acesso a essa informação em primeira mão. Já busque mais detalhes para sair na frente e garantir uma safra farta, longe de pragas, doenças e daninhas. Roberto Rodrigues, volte sempre, um prazer te receber, especialmente com boas novas como essa. Com certeza, uma novidade boa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Kellen. A gente é que agradece. O Hora H do Agro segue atento às novas tecnologias e oportunidades para você ficar sempre muito bem informado sobre o manejo das culturas no Brasil. Muito bem, vamos em frente porque eu tenho um recado para você. O percevejo e a cigarrinha são um dos principais detratores de produtividade na cultura do milho e só mesmo uma solução nunca antes vista para combater o percevejo e a cigarrinha do milho e proteger a sua produtividade. Então conheça o Zeus. O Zeus é o inseticida da Errara que traz uma tecnologia inédita para a agricultura nacional e se destaca no controle da cigarrinha e do percevejo barriga verde no milho. Com ação translaminar e sistêmica, ele confere uma completa proteção das plantas e age por contato e ingestão, levando as pragas à morte rapidamente. Zeus possui um efeito de choque e residual únicos, proporcionando resultados incomparáveis nos milharais. Não deixe as pragas comprometerem a produtividade e a qualidade do seu milharal. Eleve o manejo a outro patamar você também. Acesse errara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Zeus. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Errara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnnf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.